Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Está no ar o nosso Inédita Pamonha. Inédita Pamonha porque hoje é quinta-feira e nos últimos 4 anos, quinta-feira, foi dia de Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e de BNP Paribas Asset Management. Aproveitamos para agradecer todos apoiadores. Sem eles, esses projetos já teriam malogrado. Caso você seja um ouvinte do Inédita Pamonha e queira nos apoiar também, não hesite, entre na plataforma Apoia-se e lá você encontrará com facilidade um jeito de nos ajudar com a quantia que te for confortável. Bom, hoje no Inédita Pamonha eu queria partir de alguma coisa conhecida e avançar para alguma coisa ainda não dita. O que nos é familiar? O que nos é familiar é que existe a possibilidade de pensar no humano protegido do olhar do outro, seja porque ele está escondido, seja porque não tem ninguém olhando, seja porque ele se tornou invisível, como no caso do Anel de Giges. Bom, como o Anel de Giges, o Homem Invisível e o Senhor dos Anéis, etc., tudo isso é um pouco ficção, então a gente pode pensar em outras situações como o indivíduo que se esconde para fazer aquilo que, se não tivesse escondido, jamais teria coragem de fazer. Portanto, ele tem 2 comportamentos. O comportamento 1 é o comportamento submetido ao olhar do outro e o comportamento 2 é o comportamento protegido do olhar do outro. E você percebe que, havendo o mesmo comportamento, a gente pode supor que o olhar do outro não fez diferença. E sendo assim, a gente pode também supor que se o olhar do outro não fez diferença, é porque, digamos, o protocolo de reflexão que permitiu aquela conduta é um protocolo que não inclui o medo do olhar do outro. Ou seja, é um protocolo restrito a uma razão soberana, própria do eu, própria de si mesmo. Ora, costumamos chamar de moral a essa razão soberana, própria do eu, própria de si mesmo e protegida do olhar do outro. Então, até aqui é a parte da nossa fala que nos é muito, muito, muito familiar. A partir daqui, eu vou amarrar com isso que eu acabei de falar outras coisas que eu não tinha amarrado antes. E se porventura eu já fiz, sinceramente, eu não lembro. Então, vamos adiante. Quando é que o olhar do outro não importa? O olhar do outro não importa quando o olhar do outro não flagra. É o caso já citado. Agora, certamente, e é aqui que eu queria propor a vocês, esse não é o único caso em que você não dá bola para o olhar do outro. Ou seja, não é a excelência moral a única situação em que você age por conta própria, independentemente do juízo negativo que o outro possa atribuir à sua conduta. E você dirá, em que outras situações? Eu te diria, em situações em que o outro vê o que você está fazendo, até atribui valor negativo ao que você está fazendo e você não está nem aí. Muito bem. Nesse caso, você pode se perguntar, da onde vem essa força de não precisar dar bola para o olhar do outro? Uma primeira situação possível é um preparo psicológico mesmo, um preparo emocional, no sentido de estar educado para conferir à vida um caminho e
ter tanta convicção do acerto desse caminho, ter tanta convicção de que é você que manda na sua vida, que o eventual olhar do outro não faz cócegas, não importa, é irrelevante. Perceba que nesse caso é completamente diferente da invisibilidade. Quem busca invisibilidade se deixa afetar pelo olhar do outro e por isso se esconde. No caso que eu proponho agora, você não usa anel nenhum, você não se esconde, você não se camufla, você não se disfarça, você não rompe a autoria da sua ação. É você mesmo que está fazendo e você deixa claro que é você que está fazendo. E isso pode ser consequência de um preparo psicológico, eu insisto. Esse preparo psicológico pode contar ou não com traços de personalidade que tenham, eu diria, resquícios genéticos. O certo é que você é alguém que se importa pouco com o que o outro pensa de você. Ora, até aí eu não atribuí valor positivo, porque nesse caso tanto você pode agir dentro de princípios morais elevados e com isso você não dá bola para quem quer te puxar para baixo, como você pode ser uma pessoa calhorda, canalha, pérfida, cruel e do mesmo jeito não dá bola para quem te julga mal e, portanto, para quem espera de você um comportamento mais altivo. Então veja que, nesse caso, a blindagem em relação ao olhar do outro pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Então, temos aqui essa segunda situação. Então, a primeira situação é o indivíduo que se torna invisível, seja porque se esconde, seja porque não é visto mesmo, né? Então aí ele poderá ou não agir da mesma maneira do que o faria se fosse visível. A segunda situação é o indivíduo que é visível, não se esconde, pelo contrário, ele faz o que faria normalmente, não é? Por quê? Porque, de alguma maneira, o eventual desconforto da presença do outro não é suficiente para tirá-lo da sua rota original. Ele faz o que ele faria se ele fosse invisível, só que ele faz visível mesmo e ponto final, certo? E isso para o bem ou para o mal. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se/Inédita Pamonha. Repetindo, apoia.se/Inédita Pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. Mas há uma terceira situação que não advém necessariamente de um preparo emocional. É o indivíduo que, de novo, visível, dá a cara para ser visto, faz na frente de quem quer que seja, faz o que tem que fazer, e ele o faz porque o olhar do outro também não incomoda. Mas a razão do olhar do outro não incomodar aqui é outra. Não é um preparo psicológico, um preparo emocional, eu diria uma imunidade ante o olhar do outro. Aqui a causa é um exercício de poder, ou seja, um tipo particular de relação entre ele e quem o observa, em que ele manda. Portanto, a razão do olhar do outro ser inofensiva é que o outro não poderá agir
no sentido de abordá-lo, aborrecê-lo, restringi-lo, demovê-lo, desagradá-lo, entristecê-lo e assim por diante, porque existe entre os dois uma relação de poder, em que o exercício do poder faz com que o indivíduo possa agir, mesmo observado pelo outro, do jeito que quiser. Faço o que eu quero e acabou. Faço o que eu quero e acabou. Ora, esta situação, que por enquanto é horizontal, ou seja, entre indivíduos que mantêm por enquanto uma relação estritamente privada, né, ela poderá se tornar vertical, que é o caso do governante, que é o caso do governante déspota, que é o caso do governante que não está submetido ao controle de ninguém, que é o caso do governante que está acima do bem e do mal, que é o caso do governante que não considera a possibilidade de ter o seu poder reduzido por conta do que faz. Por quê? Porque exerce um poder grande o suficiente para que nenhuma intervenção contrária à sua ação possa abalá-lo da sua condição de poder. Então veja que nesses casos o olhar do outro não importa. O olhar do outro não importa, seja na dignidade moral, seja no preparo emocional, seja no exercício do poder, no exercício de um poder que blinda, que fortalece e que torna a eventual reação do outro desagradado uma reação inofensiva, uma reação que não abala aquele poder que autoriza aquela ação. Ora, o grande problema disso tudo, e é aqui que nós chegamos no ponto alto, é que essas condutas em que ora nos escondemos, ora não damos bola para quem está olhando, elas muitas vezes fazem parte, elas integram um saber prático que nos faz agir sem pensar muito a respeito, sem calcular, sem cálculo estratégico custo-benefício, mas a partir de um saber prático incorporado, interiorizado em forma de hábitos, que decorre de um processo longo de socialização que interioriza comportamentos e nos faz agir dessa ou daquela maneira sem que disso possamos nos dar conta ou tenhamos que nos dar conta. Ora, você sabe muito bem que quando você está numa situação ridícula, você transpira, você fica vermelho e isso mostra que a regra social transgredida afeta o seu corpo para além da sua vontade. Não é? Então, você não tem controle na hora sobre o que acontece com você. Portanto, evidentemente que o teu corpo, ele é objeto de um trabalho social, de um trabalho de socialização em que você age e reage em função de protocolos estabelecidos e consagrados aos quais você vai se habituando. É o que Michel Foucault chama de ortopedização, né, do comportamento, como se fosse uma palmilha. A sociedade é como se fosse uma palmilha que vai nos conformando lentamente, né, a um modus operandi em que, ora, nos acostumamos a nos esconder, ora, temos alguma soberania e temos alguma coragem para enfrentar o olhar daqueles cujo capital social não nos amedronta, ora, exercemos o poder e o exercício continuado do poder, o exercício repetido do poder vai nos tornando imunes e indiferentes em relação às reações contrárias que possam surgir por parte dos nossos interlocutores, dos nossos subordinados, dos nossos comandados e assim por diante. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que exerce um poder passando em meio aos seus comandados e temos a impressão, né, de uma soberba, de uma autossuficiência, de uma imunidade em relação ao que se possa pensar dele, mas isso resulta de um longo processo de ortopedização que faz com que
o exercício repetido do poder torne o olhar do outro um dado da realidade inofensivo para definir o comportamento de quem manda. Resposta aos meus queridos apoiadores. Olá, professor Clóvis. Gostaria de fazer uma pergunta sobre uma inclinação intelectual que porventura o senhor possa ter, fazendo uma analogia com um casamento. Claro que deixando de lado as questões físicas, né, e nos concentrando nas questões intelectuais e tendo em vista a disposição, né, dos grandes pensadores que temos aí na história do pensamento, seja do Ocidente ou do Oriente, nós podemos ter uma relação de poliamor, gostando de vários pensadores, seja concomitantemente ou sucessivamente. Mas se a gente tivesse que passar por uma relação monogâmica clássica e escolher apenas um desses grandes pensadores, com qual deles o senhor escolheria se casar? Obrigado, abraço. O Tiago de Assis pergunta, num esquema de casamento clássico monogâmico, com que filósofo eu me casaria? Olha, eu tenho muita dificuldade nesse tipo de centramento intelectual, como você disse, porque na condição de explicador sempre tive que explicar muita gente de escola muito diferente, de jeito de pensar muito próprio. Mas eu não poderia deixar você sem resposta. Se eu fosse para uma ilha deserta e só pudesse levar um texto, eu levaria a Ética de Spinoza. Acho que eu respondi, não? Aí a gente evita a alegoria do casamento que pode causar má interpretação, né? Então é Spinoza. Acho que me parece adequado. É o que eu mais admiro. Tá bem? Abraço. Muitíssimo obrigado, espero que tenha gostado. Se gostou, volta para mais um Inédita Pamonha, patrocinado pela Eastman e pelo BNP, mas que conta com o apoio generoso de cada um de vocês. Que reflexão bonita, se você gostou, eu peço que você ouça novamente, porque há aqui muito sobre o que pensar a respeito, e se você gostou ainda mais, você faz o seguinte, você convida alguém para se juntar à nossa comunidade de ouvintes do Inédita Pamonha. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela presença e, se tudo der certo, amanhã, sexta-feira, estaremos aqui de volta para continuar as nossas reflexões matinais. Amanhã é dia de voltar para casa. Amanhã é dia de voltar para o Brasil, amanhã é dia de retomar a vida na cidade de São Paulo e é isso que faremos. Beijo grande, valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clovisdebarros.com.br. E siga o professor nas redes sociais.